Olá, alunos do quinto ano! Hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferente com o livro de ciências, utilizando o livro 1 e o capítulo 5. Você pode estar usando o seu livro digital ou o seu livro físico. No capítulo 5, ele fala sobre o uso consciente dos recursos ambientais. Nós temos algumas imagens no nosso livro sobre recursos ambientais. Aqui nós temos a nossa água, nós temos a nossa floresta e nós temos o nosso minério. Só que eu também gostaria de falar alguns recursos, ambientais que não estão inseridos na imagem do livro, que é o nosso solo, o nosso vento, a nossa luz solar. Tudo isso são recursos ambientais. Agora vamos para a página 86, que nós vamos falar sobre o ser humano e o uso dos recursos ambientais. Para que uma fruta seja cultivada ou para que um produto seja produzido, usamos vários recursos ambientais. Para fabricar o papel, por exemplo, nós precisamos da celulose. A celulose encontra-se nas plantas. Então, a celulose presente nas plantas é que forma o nosso papel. Vamos lá nos recursos ambientais. Recursos presentes no meio ambiente que podem ser usados para obtenção de produtos e serviços para o ser humano. Nós também temos os nossos recursos renováveis e os não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que não se esgotam. Eles não se esgotam, como a luz solar e o vento, são recursos renováveis. E os recursos não renováveis, eles podem acabar ou, vai demorar milhares e milhares de anos para ele se renovar. Como nós temos o exemplo aqui de recursos não renováveis, o petróleo e o ouro. São dois exemplos de recursos não renováveis. Agora nós vamos para a página 87 falar sobre fontes de energia elétrica. No Brasil, as principais fontes de energia elétrica utilizadas são as hidrelétricas, que aproveitam a água como recurso. Então, a hidrelétrica, é a principal fonte de energia que nós temos no nosso Brasil. E a nossa energia elétrica, ela é produzida através da força da queda da água, produz a nossa energia elétrica. Energia eólica. Energia eólica utiliza a energia presente no movimento das massas do ar, ou seja, do vento. Então, aquela massa do ar, ou seja, do vento, ela produz a energia eólica. Energia solar. A energia solar provém dos raios solares, porém, para conseguir utilizá-la, é necessário o uso de placas solares. Se não tiver placas solares, não tem a energia solar. Essas placas podem usar a energia solar para transformar a energia luminosa em energia elétrica, que também nós utilizamos a televisão, o rádio, a geladeira, tudo com essas energias. Então vamos para a página 88 falar sobre energia térmica. Ao longo do tempo, o ser humano descobriu várias formas de utilizar a energia térmica, transformando-a de acordo com suas necessidades. Você já ouviu falar em máquina a vapor? Ou já viu em uma pizzaria um forno a lenha? Essas invenções precisam da energia térmica para funcionar. Se não tiver energia térmica, não funciona nem a máquina a vapor e nem o forno a lenha. Para elas funcionarem, precisam da energia térmica. A forma mais comum de obter energia térmica é por meio da queima de combustível. Quais são esses combustíveis? O carvão, o óleo diesel e a gasolina. E o que são combustível? Combustível é aquilo que pode gerar combustão, ou seja, pode provocar a queima por meio do fogo. Isso é o combustível. Agora vamos lá para a página 89, falar sobre o nosso combustíveis fósseis.
No século XVII, o ser humano passou a usar de forma mais intensa o carvão mineral como combustível. O carvão mineral se forma a partir da transformação de materiais de origem vegetal, como, por exemplo, os troncos e as folhas. Então, o carvão mineral, ele forma a partir dos materiais vegetais, como os troncos e as folhas. Os troncos e as folhas forma-se o carvão mineral. Agora vamos lá para a página, 90, falar sobre um pouquinho do combustível fósseis, ainda falando sobre combustíveis fósseis. Porque os combustíveis fósseis, eles são importantes, sim, para o meio ambiente, mas também ele polui mais o nosso meio ambiente. Vamos ver? Embora os combustíveis fósseis sejam importantes para a sociedade mundial atual, a sua utilização traz prejuízos para o meio ambiente, o derramamento de petróleo. Então, ele é muito importante para a nossa sociedade, para o mundo, para o ambiente, mas ele também traz poluição através do derramamento do petróleo. Nós vamos agora para a página 91 falar sobre o efeito estufa. Chama-se de efeito estufa um fenômeno natural e benéfico responsável por manter a Terra aquecida, favorecendo assim a existência de vida no planeta. O Sol aquece a Terra por meio dos raios solares, e o efeito estufa ocorre quando os gases da atmosfera retêm parte do calor do Sol para manter a temperatura no planeta. Então, o efeito estufa ele é muito importante. É ele que libera os gases atmosféricos para reter o calor do Sol e manter a temperatura do nosso planeta. Vamos agora na página 92, nós vamos falar sobre biocombustíveis. Você viu que os combustíveis fósseis trazem problema para o meio ambiente e para a nossa saúde. Por isso, a humanidade tem se empenhado para desenvolver combustíveis menos poluentes. E esse combustível que a humanidade tem desenvolvido é o biocombustível. Então, nós temos aí o nosso esquema de biocombustíveis, Aqui, o nosso esquema de biocombustíveis. Aí nós temos o que? Ele é feito a partir de produtos animais e vegetais. Então, os biocombustíveis, ele é feito a partir dos produtos animais e vegetais. Aqui nós temos um esqueminha dos vegetais. Então, vamos dar uma olhadinha? Nós temos aí mamona, nós temos canola, algas, milho, beterraba, soja, cana-de-açúcar e mandioca. Todos esses vegetais, contribuem para o nosso biocombustíveis. Nós estudamos hoje o capítulo 5, nós vimos sobre os recursos ambientais, a importância dos recursos ambientais. Espero que você tenha aprendido. Acesse o site da escola, estudem um pouco mais, pesquisem sobre o consumo consciente dos recursos ambientais, estudem pegando a matéria, pegando as atividades que tem no nosso site, realizem todas as atividades, que desta forma você vai ter um bom aprendizado. Então, um bom estudo e até a próxima!